CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto Sodré, que está ao vivo conosco já no estúdio da CBN. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN. Prazer estar aqui, conversando um pouquinho sobre tecnologia. Com certeza, assunto que domina nosso cotidiano, nossas conversas, nosso relacionamento também está influenciado pela tecnologia. Com né? certeza. Tem aí várias redes sociais. Hein, Patrícia? A gente também tem Facebook, né? Para pessoa que nos acompanha ter aí outras informações da CBN, só para lembrar. Com certeza, quem quiser acessar o Facebook da nossa rádio, é só entrar lá, facebook.com/rádio CBN Vitória. E o nosso Twitter. @CBN Vitória, Fábio. E o Twitter do Gilberto também, para acompanhar. Gilberto Sodré. @Gilberto Sodré. Muito bem. Ok, então vamos dar início ao nosso quadro, Gilberto, para hoje conversar sobre alguns mitos relacionados à segurança da informação. Eles acabam dando uma falsa sensação de segurança na internet? Exatamente. A gente muitas vezes tem alguns mitos sobre segurança e acha que a gente está seguro e na verdade não estão. Então, quer dizer, um primeiro mito que é muito comum é que a gente imaginar que os antivírus são ou garantem ou podem nos garantir 100% de segurança, quando na verdade isso não é verdade. Os antivírus eles têm uma taxa de efetividade em torno de 95%. Então, mesmo que eu tenha um antivírus instalado na minha máquina, atualizado, ele ainda pode não identificar um vírus existente e com isso expor, né, a sua máquina, o seu smartphone, né, o seu tablet em relação a isso. Então, muito cuidado com essa situação. Os malwares, né, os vírus são cada vez mais inteligentes, com técnicas de burlar esse tipo de proteção, né, essa suposta proteção que a gente tem. Tem que manter sempre atualizado, né? Sempre atualizado. Outro mito, Fábio, bem interessante, é a gente achar que eu só navego em páginas que eu conheço, eu só navego em sites que eu conheço e por isso eu estou seguro na internet. Isso também é um mito, porque existem muitos vírus ou muitos atacantes que até invadem páginas comuns, ou páginas convencionais, e instalam nessas páginas vírus ou malwares que quando eu acesso a página, essa página acaba infectando o meu computador. Então, mesmo que eu tenha um hábito normal de navegação na internet, eu posso estar exposto ou posso sofrer algum tipo de ataque de vírus. Né? Não é visível, né, quando essa infecção está numa página. Não é visível. Não é. Você não consegue... Sem ter uma dica ali de olhar alguma coisa. Não tem, exatamente, essa é uma questão. Né? Certo. Outro mito é as pessoas acharem que assim, o smartphone ou o tablet tem o mesmo nível de segurança de um computador, de um PC. Então, ou seja, o que eu faço no PC eu também faço no meu computador. Isso também é um mito, porque os computadores, né, os usados com Mac ou com Windows ou com Linux, eles têm um nível de maturidade do sistema muito maior do que os dos smartphones, que são sistemas relativamente recentes. Então, o nível de maturidade do smartphone é muito menor e, com isso, ele está exposto a uma quantidade maior de vírus, né, uma quantidade maior de ameaças. Então, certo. Por isso que o que eu faço com o smartphone deve ser com cuidado redobrado do que eu faço com o PC. Porque o smartphone ele tem essas questões, as características também de ter uma ameaça maior em relação a isso, né? Gilberto, em relação a isso que você está falando, sobre essa questão da segurança da internet em computadores e em smartphones, existem alguns smartphones que podem fazer uma ancoragem de internet, ou seja, você usa o seu pacote de dados do celular pelo computador. No caso, como é que fica essa questão de riscos? Porque o computador tem o antivírus dele, o smartphone também tem. Quem é que manda nessa história? Na verdade, quando você passa, né, você acessa a internet através do smartphone, usando o seu PC, usando o smartphone como uma ponte para chegar na internet, o smartphone também está exposto, porque ele também está conectado à internet. Na verdade, ele está fazendo uma ponte, ou seja, o tráfego passa pelo smartphone e chega até o PC. Óbvio que se você acessa uma página com vírus, essa página vai simplesmente passar por dentro do smartphone e não vai afetar diretamente o smartphone. Mas, como o smartphone está conectado à internet, ele está exposto a um atacante, por exemplo, vasculhar a rede e naquele momento encontrar o seu smartphone conectado à internet e fazer um ataque naquele computador, naquele dispositivo. No caso, o antivírus do computador não ajudaria a combater o problema do smartphone? Não ajudaria. Na verdade, são dispositivos independentes, né, e o ataque teria que ser protegido por um antivírus do smartphone ou o antivírus do PC. Ok.
Outro mito também comum, Fábio, é que somente os desatentos caem naqueles golpes de phishing scam, e-mail falso, página falsa. Tá. Só as pessoas desatentas que cairiam nesse tipo de ataque. Na verdade, não é isso que acontece, porque os ataques estão tão sofisticados hoje que mesmo pessoas que são ligadas nessa questão de segurança, que estão atentas a isso, podem cair nesse tipo de golpe. Aquela questão de, porque o e-mail veio com erro de português, então o e-mail é falso, ou a página tá feia, tá feia. Aquela. Isso já não é mais assim. Os ataques são tão sofisticados que a página é exatamente igual à página original, ou que o e-mail que foi enviado é exatamente igual ao e-mail original. Então, ou seja, não é só os desatentos que caem em relação a isso. Olha, Gilberto, eu já recebi alguns e-mails que eu fiquei assim, será que é? Exatamente. Que vem assim, oi Fábio, aí tem aqui, a sua identidade é essa, eu estou precisando que você ligue para a agência, clique aqui para marcar. Exatamente. Aí eu fico olhando, gente, os ataques muito perfeito. Muito sofisticados, muito sofisticados. Eles têm acesso aos seus dados, número de documento, endereço, por exemplo. Consegue achar isso aí na internet, que é fácil, uma informação fácil de ser buscada na internet. E o ataque, então, é feito para você, especificamente para aquela situação. Isso tem a ver, inclusive, com outro mito, que é o mito da gente achar que eu sou uma pessoa comum, eu sou um cidadão comum, eu não sou visado, ninguém quer saber de mim, exatamente, né? Ou mesmo que eu tenho uma empresa pequena, eu tenho uma farmácia, uma padaria, eu tenho um pequeno negócio, e ninguém está interessado em ter acesso às minhas informações. Isso também é um mito, na verdade. Aquela ideia de que só as grandes empresas, só os grandes corporações seriam vítimas de ataque, isso é verdade, eles são mais visados. Mas isso não quer dizer que um pequeno negócio, um pequeno comércio, também não tenha suas informações, ou deseja, né? Ou seja um ponto de interesse dos atacantes em relação a isso. Então, isso também é um mito em relação a essa questão. Com certeza. E por último, o último mito, Fábio, é a gente achar que o computador que a gente tem, que só eu uso esse computador, só eu que navego por ele, então ele é 100% seguro. Então isso também é um outro mito, achar que só eu uso esse computador, não é compartilhado, ninguém usa meu computador, só eu sei o que tem instalado, sei o que foi onde eu acessei, isso quer dizer que ele é 100% seguro. Mas também você tá na internet, né? Exatamente. Tá ligado com o mundo, né? Nessa situação assim, de segurança da informação, nada é 100% seguro. Imagino, com certeza. Então, alguns mitos aí pra gente poder ficar esperto na navegação, esperto quando a gente usa os e-mails. Sempre bom lembrar. Tentar, pelo menos, não cair nesses golpes que estão aí cada vez mais comuns e frequentes pela internet. O problema é que cada vez também é comum e frequente, Gilberto, o uso de serviços bancários, né? Exatamente. Que são dados muito importantes, onde a gente coloca ali, além dos documentos, senhas que devem ser muito bem feitas, né? Exatamente. Com caracteres, como você sempre fala, né? Caracteres, mínimo 8 posições de senha, para você ter essa visão toda do que é da segurança. Qual é a dúvida da Ana? Ana, Fábio, entrou em contato com a gente, mandou um e-mail para o cbntecnologia@gmail.com e falou o seguinte: ela tinha comprado uma TV com Wi-Fi e um notebook e queria conectar um notebook na TV para poder assistir filmes que estavam no notebook. Só que ela descobriu que o notebook não tinha a saída HDMI, que é aquela saída de alta definição que liga, né, os dispositivos de vídeo nas televisões, né? E aí ela pergunta o que ela poderia fazer. Bom, Ana, obrigado aí pela participação, pelo envio da pergunta. Você pode usar um cabo VGA, que é um cabo como um cabo de monitor de vídeo, monitor de computador, que você liga a saída de VGA do notebook numa entrada de VGA que todas as televisões essas modernas de LCD também têm. O problema disso, Ana, é que você não vai poder assistir os vídeos em Full HD, porque o VGA ele entrega apenas em formato de vídeo convencional, não assiste em Full HD. E tem um outro problema, é que o cabo VGA também não transporta áudio. Então você vai ter que ter um cabo de áudio que vai sair lá do alto-falante lá do notebook e ligar na TV também, caso você queira usar os alto-falantes da televisão. Ou então você liga caixinhas de som no próprio notebook para que o som saia do notebook diretamente. Esse é o problema, já que você não tem a saída HDMI no notebook. Se tiver HDMI no notebook, fica muito mais fácil, é um único cabo que liga o notebook direto na TV e está tudo resolvido. Áudio, vídeo de alta definição está lá sendo exibido na TV. É isso aí. Durante nosso intervalo, o Henrique de Vila Velha nos ligou, Gilberto, e era até o que a gente estava comentando, né? Ele fala que temos programa para dar manutenção na máquina da gente, e ele dizia aqui o nome dele, e questiona se isso resolve o problema do computador, se é gratuito, e se também tem pago, qual é o melhor. Existem sim
Henrique. Henrique, obrigado aí pela participação. Existem alguns programas que ajudam você a manter organizado o seu computador, né? Um dos mais famosos que eu conheço é o CCleaner. Mas é uma ferramenta paga, muito boa. Você executa esse aplicativo e ele faz como se fosse uma faxina, né? Tudo que foi instalado e que quando você desinstalou, ficou ainda alguns pedaços soltos lá do programa, né? Os registros no sistema, ele vai lá e limpa, organiza, coloca, até torna o computador um pouco mais rápido, porque ele faz uma faxina interna no computador. Então é um bom programa, bem conceituado eu já usei, realmente funciona bastante bem. Chama-se CCleaner. O programa encontra-se fazer uma pesquisa no Google rápido, encontra lá o site do aplicativo. Ok. Em Vitória são 10 horas e 7 minutos, você também pode participar, assim como o Henrique, também como a Ana, basta ligar 3223-5911, ou também mandar um e-mail pra gente, cbnvitoria@redegazeta.com.br. E temos ainda a nossa dica de segurança. Exatamente, Fábio. Essa semana foi descoberta uma falha no Java. Java é uma linguagem de programação que, para nós, né, para os usuários, na verdade, estamos longe dessa situação, mas o Java é o que faz funcionar, por exemplo, aquele tecladinho virtual que aparece quando a gente faz acesso ao Internet Banking, né? Tem aquele teclado que você, em vez de você digitar, você clica lá na tela. Aquele teclado, normalmente, ele é feito através de uma linguagem chamada de Java, instalado no navegador, seja lá no Internet Explorer, no Firefox, no Chrome. Pois essa linguagem foi descoberta essa semana uma grave brecha de segurança. O que deveria proteger, na verdade, é abrir uma brecha de segurança para os usuários, né? Ou seja, a ideia é quando você, acessando um site malicioso, ele colocaria um pequeno programinha dentro do Java que capturaria as informações que o usuário estaria digitando lá no Internet Banking. Então, como faz para poder tentar, né, se proteger desse tipo de ameaça? A sugestão que eu tenho é, primeiro, manter o antivírus instalado e atualizado no seu computador. E segundo, usar 2 navegadores. Ou seja, então você pode ter instalado no seu computador um Firefox, por exemplo, e um Chrome. Usa um dos navegadores só para acessar a internet, por exemplo, navegar em páginas comuns. E o outro navegador você usa só para acessar o Internet Banking, separado. Porque aí, caso um desses navegadores for infectado com esse vírus, não vai afetar a navegação do seu Internet Banking. Não vai ter uma ameaça, vai ficar separada uma coisa da outra, né? Entendi. Essa é uma dúvida. É uma falha bastante grave, que até a Oracle lançou uma correção, mas que a correção tinha problemas também essa semana, então ainda não foi corrigido completamente esse bug, que é um bug real que pode ameaçar os usuários que usam o Internet Banking por aí. Ok. Então essa é a ideia e como se proteger em relação a isso. Bem útil mesmo essa dica, Gilberto. Antes das dúvidas que chegam dos nossos ouvintes, vamos passar para os fatos da semana. Como eu falei da Apple, mas vamos deixar o Apple por último. Isso. Só para criar mais expectativa. Patrícia Valim também quer saber. Vamos lá, Gilberto, qual é o primeiro fato? O primeiro fato é o Facebook declarou guerra ao Google. Lançou uma ferramenta de busca, né? Ou seja, do mesmo jeito que o Google agora faz as buscas, né? Agora você vai poder, na verdade ainda não para os brasileiros, ainda está só para o público americano, mas vai chegar logo rapidamente aqui ao Brasil. O Facebook agora tem uma ferramenta de busca interna. Então, por exemplo, se você vai fazer uma busca, chama-se Graph Search, né? Ou busca social, seria o termo tradução para o português aqui. A ideia é que você faça pesquisas em torno de palavras-chave dentro, né, dos usuários do Facebook. Então imagina assim que você vai buscar um restaurante, né? Então você vai pesquisar dentro do Facebook quem já foi naquele restaurante, por exemplo, e você vai ver opiniões, né, favoráveis, desfavoráveis daquele restaurante, por exemplo, que tem no Facebook. Então, ou seja, vai usar a inteligência coletiva do Facebook, né, de todo mundo, das pessoas usando, indo consumindo, né, usando serviços e indo a viagens, locais, pontos turísticos, por exemplo, para poder você ter a informação que você busca, né? E aí seria um concorrente direto, né, do Google, né, nessa situação. Então, ainda vai dar muito pano para manga isso aí, né? Foi um lançamento que essa semana foi feito pelo Mark Zuckerberg, num evento que ele convocou toda a imprensa, e ainda está restrito ao americano, né, o público americano. Certo. Mas rapidamente isso vai ser espalhado para o resto do Brasil, para o resto do mundo todo. Então, esse é um primeiro ato, aí, assim, um fato da semana que chamou a atenção. Ok.
Segundo fato da semana foi a questão da Apple, né? As ações da Apple caíram a menos de $500, uma coisa muito, assim, que há muito tempo não acontece isso, né? E isso foi dado por alguns motivos, né? O primeiro motivo foi que as encomendas do iPhone 5 estão aquém do que a Apple esperava, né? Ou seja, ele está vendendo menos do que ele esperava em relação a isso. E uma explicação, ou uma possível explicação dessa situação foi uma pesquisa que a Forrest Consulting, que é uma consultoria americana muito grande, muito respeitada no mercado, fez com o público em geral. E identificou que o público jovem, ele não está mais usando ou considerando o iPhone como um sonho de consumo, coisa parecida. Esse público jovem, ele está indo para dispositivos da Samsung, como o Galaxy S3, por exemplo. Por quê? Porque, aparentemente, segundo a Forrest Consulting, os jovens estão identificando, e na verdade isso é uma coisa que a gente até comentou aqui já no CBN Tecnologia, aquele verniz de inovação, aquele verniz de novidades que a Apple tinha, parece que ela vem perdendo ao longo do tempo, né? Até porque, assim, o lançamento do iPhone 5 ficou aquele gosto amargo na boca de que é mais da mesma coisa, né? Que não tinha nada de novidade, nada de... Nem formato. Nada de coisa. Então, esse é um problema que, assim, parece que esse verniz de inovação que a Apple ficou gasto. E o mercado está entendendo dessa forma. Entendi. E com isso, até na pesquisa comentou que parece que, assim, que os jovens estão considerando o iPhone como coisas dos seus pais, né? E não como coisas, né, da novidade. Quanto tempo, né? tem um iPhone lançado do 1 até agora o 5? Tem 6 anos, né, praticamente. Então, gente, né? como mudar? Mas é muito rápido, mas a parte de tecnologia é muito rápida em relação a isso, né? Para ser dos pais já. Mas isso aí também atinge iPad, mini iPad? Não, na verdade iPhone, só telefone. Né? iPhone, exatamente. Estão considerando só o iPhone em relação a isso. Beleza. Então, é uma mudança importante de tendência, e quando o mercado, né, começa a se movimentar dessa forma, é difícil você retornar o caminho. Eu acho que, assim, a Apple tem competência e dinheiro para reverter o quadro. Talvez ele esteja faltando um pouco de liderança. A falta do Steve Jobs. Grande né? Líder da Exatamente. empresa que foi Então, o Steve Jobs. essa é uma análise aí da situação de como está acontecendo, né? Certo. Em relação a isso. Um fato da semana também que foi bem surpreendente foi o Instagram. Lembra que o Instagram fez aquela confusão de mudou? Ia pagar, não ia pagar. Ia cobrar, depois ia vender suas fotos, Isso. falou que ia vender as fotos, depois falou que não ia mais. Bom, essa brincadeira, esse erro de comunicação, que seja, ou essa tentativa, né, de mudança do ambiente do Instagram, custou a ele 50% dos seus usuários. Metade dos usuários. Antes desse evento do Instagram, ele tinha 38 milhões de usuários no mundo todo. Né? Depois desse evento, esse quantitativo de usuários reduziu para 12 milhões, né, de usuários. Hoje está em torno de 19 milhões, mais ou menos, de usuários no mundo todo. Mesmo assim, foi uma queda brutal, brusca, né? Claro. Né, em relação ao que ele existia antes do que agora. Só por causa daquela falha de comunicação ou tentativa de mudança da política de segurança do Instagram, dizendo que agora as fotos que você postou no Instagram seriam do Instagram e não mais sua, e ele podia fazer o que quisesse. Ia vender as fotos, ia emprestar, ia fazer, né, o que quisesse. Então, lembrando que o Instagram também foi adquirido pelo Facebook. Pelo Facebook, exatamente. Ok. Hoje é uma empresa do Facebook também. Beleza. Em relação a isso. E tem mais uma E curiosidade. a última é uma curiosidade, na verdade, né, que é um fato que aconteceu essa semana. Alguns usuários de Windows Phone, né, telefones celular que tem Windows, né, foram surpreendidos essa semana com uma mensagem super estranha, ou seja, uma tela preta, né, como se fosse uma tela de erro do Windows, pedindo que o usuário reiniciasse, instalasse um disco do Windows no celular. Isso é uma coisa completamente fora do normal, né, que pedindo. Então, os usuários foram surpreendidos com esse erro, né, e essa solicitação completamente estranha de você instalar o disco do Windows no smartphone, né? Uma coisa realmente surpreendente, né? É uma curiosidade no mercado de tecnologia. Chega a ser até uma anedota, né, Gilberto? O Windows é sempre o Windows, né? Com certeza. Tem aqui ainda a dúvida do Caetano de Vila Velha. Ele ligou pra gente 3223-5911 e fala: se ele estiver jogando no tablet com o cabo HDMI ligado na televisão, as imagens do jogo vão passar na TV? Vão passar na TV, isso é uma coisa bem interessante, né? Eu já usei, inclusive, isso também. Você pode ligar o seu tablet lá com cabo HDMI na TV e você vai conseguir ver o que está aparecendo na tela do tablet
na TV. Bem interessante, né? Para todo mundo certeza. participar do jogo também, né? Caetano, então, aí vai conseguir ver suas imagens na TV do jogo. Obrigado aí pela participação, Caetano. O Vinícius de Vitória, ele faz um questionamento aqui, mas acho que foge até da sua área, Gilberto. Ó, por que algumas capitais do Brasil a Anvisa colocou uma lei para evitar o uso de caixas eletrônicos dentro de farmácias? Eu realmente não sei. Não chega no seu âmbito, não sei dizer. Até perguntar talvez alguém da parte de segurança, né? A gente vai questionar então, ô Vinícius, ao Marcos Duval. Isso, acho que ele é uma pessoa indicada para, né, se eu não me engano, Marcos Duval. Para responder a essa seu questionamento. Pode deixar. Mas obrigado aí pela participação também. A gente transmite a ele. Gilberto, então por hoje é isso. Eu agradeço muito sua participação com a gente. As mensagens que chegarem, a gente transmite até você para na próxima sexta-feira responder tudo certinho aqui. Eu que agradeço, Fábio, um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Muito obrigado pelas várias participações que a gente teve durante a semana e agora durante o programa também. Até a próxima sexta-feira. E quem quiser acompanhar durante a semana tudo o que acontece aqui, ou mesmo que a gente conversou aqui agora durante o CBN Tecnologia, daqui a pouquinho vai estar no site da CBN Vitória, cbnvitoria.com.br, e também no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Ok. E o e-mail para o seu contato também com a gente? cbn e a tecnologia@gmail.com. Da Rádio CBN é cbnvitória@redegazeta.com.br. Gilberto, bom fim de semana. Para vocês também.